hoje o versículo que eu quero trazer para a gente meditar um pouquinho, ele tem um pouco a ver com o texto que a gente vai estudar, tá? Então, ele está lá em Tiago 4, versículo 6, que fala assim: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso hoje, sobre a humildade, tá? Você leu, Ângela? Já conhecia o texto? Então, o nosso texto hoje, nós vamos meditar, ele está lá em Lucas 18, dos versículos 9 ao versículo 14. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do fariseu e do publicano. Então, esse versículo que fala, né, que Deus nos dá a graça. Na verdade, não somos merecedores de nenhuma graça, não somos merecedores de nada, mas Deus, Ele tem uma bondade tão grande que mesmo a gente sendo, né, pecador, a gente errando, Ele derrama essa graça todos os dias. Então, aí ainda complementa ali no versículo dizendo que Ele resiste aos soberbos. Então, exatamente isso que nós vamos estudar hoje, né, sobre essa humildade importante de se desenvolver. Tá bom? Você não conhecia? É um texto profundo, um texto que traz um ensinamento bem legal, tá? Então, a gente vai fazer uma oração, eu sempre faço uma oração pra gente começar. Se alguém tiver algum motivo de oração, então assim, semana passada minha mãe pediu pra gente orar pela Dona Esther, continuo orando por ela aqui, e uma amiga que não tá ainda por aqui pediu pra gente orar pela Sofia. É uma menina, que depois até conversei com ela, que tá passando por um câncer aí bem difícil, mas naquele dia a gente orou por ela. No outro dia minha amiga mandou dizendo que ela tinha tido alta do hospital e ia continuar esse tratamento em casa. Então, louvado seja o nome do Senhor, né, que ouve as nossas orações e que brevemente a gente vai ouvir aí um testemunho de cura, né. Ele é o Pai poderoso, ele é um médico dos médicos, então ele pode todas as coisas, basta a gente acreditar e orar. Amém? Então vamos orar aí para agradecer por esse tempo, pedir para Deus nos abrir o entendimento para a gente poder estudar a palavra. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um tempo aqui especial com essas pessoas que estão aqui buscando a Tua palavra, buscando mais entendimento, que possamos nos afastar agora das distrações e possamos ouvir a Tua palavra, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, aos nossos anseios, que ela possa nos ensinar algo precioso hoje. É o que eu te peço, Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura, Márcia. Então assim, eu sempre faço daí a leitura, tá, da palavra, para você entender um pouquinho que a gente estuda aqui. É sempre uma palavra pequena, porque é um estudo bem rápido, mas para meditar um pouquinho, para ensinar um pouquinho. Aqui temos várias pessoas que estão começando no estudo, outras que já conhecem um pouco mais, mas a palavra é sempre viva, né? Ela sempre nos ensina algo. Então vamos lá. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Então, nesse contexto, a gente precisa primeiro entender um pouquinho quem eram essas pessoas, quem era o publicano e quem era o fariseu. Então, os publicanos eram os coletores de impostos da época, eram as pessoas era um povo que as pessoas não gostavam muito porque entendiam que não eram honestos. E generalizando, né? Generalizando o publicano. O fariseu.
Os fariseus eram membros de uma seita de judeus que ostentavam grande santidade exterior e nas suas vidas. Então eram pessoas que conheciam aqui a palavra, conheciam os ensinamentos, mas se achavam superiores no sentido assim, eu sou mais santo, eu faço tudo certo, enfim. Então eles tinham esse entendimento, né? Esses fariseus. Então aqui a palavra ela nos ensina o quê? Os dois foram ao templo orar. Os dois oraram, um exaltando as suas qualidades, dizendo que ele não era pecador, que ele fazia tudo certo, obedecia a palavra e que ele não era como esse outro que estava ali, pecador. Então ele já estava o quê? Apontando o dedo e julgando o próximo. Então assim, de fato ele não era um cara tão correto, porque a palavra nos ensina que a gente não deve julgar o próximo. A gente deve olhar primeiro para os nossos pecados e para o nosso interior. Então ali já mostra que ele, sim, ele era também um grande pecador. E o outro, nesse contexto, estava lá em oração, se humilhando perante o Senhor, dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu sou um miserável pecador, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Então, assim, esse entendia que ele era um pobre pecador, que ele era uma pessoa que precisava da mão do Senhor para melhorar, né, na sua vida. Então, assim, aí o contexto final fala assim, que esse será exaltado. Então, o que isso nos ensina aqui? Nos ensina que a gente precisa desenvolver a humildade espiritual. Essa humildade espiritual é muito difícil de ser desenvolvida, porque é muito difícil olharmos para dentro e começarmos a ver o quanto a gente precisa do Senhor, o quanto todos os dias, como eu já tenho estudado aqui com vocês, né, todas as semanas, a gente precisa começar de novo. Então assim, hoje eu orei, hoje eu fiz uma análise da minha vida, eu pequei nisso, Senhor me perdoa, eu tô arrependida, amanhã eu preciso fazer de novo, porque assim, a gente tem uma natureza pecadora, então não é porque eu conheço a palavra, não é porque eu tô buscando algo que eu já sou uma santa, não, a santidade é um degrau por dia, é uma busca diária, e a primeira coisa que a gente precisa aprender, que eu aprendo nesse texto, eu não posso me comparar com o próximo. Cada um sabe da sua vida. Eu não posso apontar o dedo para o próximo. O fulano, ele é mentiroso, o fulano é orgulhoso. Não importa o que ele é, importa o que eu sou. Importa o que eu e Deus. Como está a minha vida com o Senhor? Então, assim, a minha comparação precisa ser com Jesus. A minha vida está como Jesus quer que esteja. Eu preciso ler a palavra, conhecer as escrituras para entender qual é a forma correta de andar todos os dias. Então, assim, eu li algo bem interessante hoje. Então, a gente precisa conhecer os mandamentos. Será que se a gente conhecer os 10 mandamentos, a gente vai se achar uma pessoa santa? Ou a gente vai enxergar o quanto a gente é pobre de espírito e o quanto a gente precisa da graça de Deus para melhorar todos os dias e tentar ser essa pessoa melhor. Então, assim, o contexto todo nos mostra uma comparação. Então, este fariseu estava lá erguendo as mãos, dizendo que ele era um santo, que ele não pecava, que ele cumpria as escrituras, mas dentro do templo ele estava em pecado, porque ele estava apontando o dedo para o outro. Ele não conhecia o coração do outro. Aliás, a gente não conhece o coração das pessoas. A única pessoa que conhece o nosso coração é o Senhor. Então, assim, como está o meu coração com Ele? Não importa como está o próximo, não interessa para mim. Interessa a minha vida. Então, assim, ao invés de eu olhar ao redor, eu preciso olhar para cima. É somente eu e Deus. Então, existem muitos pecados que estão aqui dentro que as pessoas não conhecem. Será que eu tenho um coração disposto a mudar, disposto a melhorar? Será que eu sou humilde o suficiente para entender que eu preciso dessa graça do Senhor para melhorar a cada dia? Porque sozinho a gente não vai conseguir. Então a gente consegue como? Lendo as escrituras. Aqui a gente vai ver o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente é pecador, o quanto a gente precisa de Deus. E aí sim a gente começa a fazer uma análise. Poxa, essa área realmente eu peco. Eu ainda não tô no caminho correto. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecadora, que não consigo passar por esse pecado. Oi, Lu, tudo bem? Esse pecado de estimação. Porque assim, existem pecados que são fáceis de tratar, né? Que a gente consegue abandonar, a gente entende que está errado e a gente não faz mais.
Porém, existem outras áreas, outros pecados que estão aqui dentro e que a gente comete dia após dia. Então, será que a gente não pode olhar para dentro e entender, poxa, isso aqui eu não vou conseguir melhorar sozinha. Como que eu vou fazer isso? Através da graça, né? Através da busca pelo Senhor. Então, assim, o que eu tenho para falar hoje? Eu tenho para falar hoje que a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer que somos pecadores, todos nós. Não existe um só justo na terra, a palavra diz isso. Então, assim, somos pecadores. Ok, eu preciso confessar os meus pecados a Deus. Nós temos feito isso? Será que temos acordado todos os dias, entregado as nossas vidas? Ó Senhor, obrigada por mais um dia, né? Essa gratidão que precisa sair. A gente precisa expressar esse sentimento para o Senhor. Ele precisa ouvir que somos gratos, mas Ele também precisa ouvir a confissão dos nossos pecados. Será que estamos de fato confessando os nossos pecados, nos arrependendo genuinamente do que estamos fazendo e procurando fazer algo melhor sobre isso? Então, assim, o arrependimento ele só vai acontecer quando a gente muda de vida, né? Então, assim, às vezes a gente peca, a gente sente um arrependimento, mas no dia seguinte a gente está fazendo de novo. Isso não é arrependimento, né? Porque se a gente repete aquele erro, não significa que a gente está arrependido. O verdadeiro arrependimento genuíno é quando a gente abandona aquilo e não consegue mais fazer, certo? Então, assim, a palavra veio para ensinar isso. Então, essa parábola é para ensinar que a gente precisa, de fato, abandonar essa comparação, porque o ser humano, ele tem isso, ele gosta de se comparar com o próximo. Não, eu sou melhor nisso. Nossa, eu não sou assim. Eu sou justa, eu faço tudo certo, não interessa. Não precisa ficar falando isso. O Senhor conhece. Então, assim, será que de fato temos essa humildade espiritual para reconhecer que somos falhos? Isso é muito importante, tá? Então, assim, qual é essa importância dessa humildade espiritual? É importante porque somente assim conseguiremos enxergar o quanto precisamos do Senhor, o quanto precisamos buscá-lo cada dia para nos transformar, né? Para a gente conseguir transformar esse pecado e abandonar e viver uma nova vida, né? Porque a palavra também nos ensina que Deus vai nos dar uma nova vida. Ele tem interesse em que a gente tenha essa nova vida, uma vida cheia de graça, uma vida fácil de, né, lidar com os problemas, porque a gente sabe que Ele está ali para lidar com a gente, enfim, uma vida de paz, porque assim, é impossível ter paz pecando, é impossível uma pessoa julgar a próxima, brigar e continuar tendo paz. Alguém consegue ter paz dessa maneira? Não. Então, assim, precisamos analisar a nossa vida. E assim, é uma análise diária. É como a gente vem estudando ao longo das semanas. Não adianta, o que eu orei hoje não vai servir para amanhã. Amanhã é um novo dia, é um novo dia de agradecimento, é um novo dia de oração, é um novo dia de análise. Poxa, eu tô errando nisso aqui. Senhor, me ajuda a trabalhar nessa área. Então, assim, o publicano e o fariseu é para ensinar isso. E, na verdade, assim, a questão da posição social, os dois tinham uma posição social muito boa na época. Esses coletores de impostos também tinham uma posição boa. Porém, eles eram julgados. Eles não são honestos. Quem somos nós para julgar o outro? Será que a gente conhece, de fato? Então, assim, que possamos olhar mais para dentro e não para o lado. E que possamos nos comparar com quem, de fato, a gente deve se comparar, com Jesus. Será que a minha forma de ser está agradando a Deus? Está agradando a Jesus? Aí sim eu continuo e sigo. Amém? Então, é esse entendimento, tá? É sobre a humildade espiritual. Porque nós só conseguiremos evoluir, só conseguiremos ser pessoas melhores quando entendermos que não somos ninguém neste mundo, se não tivermos a graça de Deus. Ok? Amém? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se alguém leu esse texto e conhece e quiser também compartilhar, podem falar por aqui, tá bom? Obrigada pela presença de todas. Agora é o momento também de colocarem aí, se tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, enfim, a gente já compartilha, tá? Eu gosto muito desses testemunhos de pessoas que são curadas, né? De casamentos que são restaurados. Sim, porque Deus pode todas as coisas, tá? Basta a gente ter fé e buscar de todo o coração, tá?
Então eu vou orar e assim, gente, a partir da semana que vem vai voltar às terças-feiras, tá? Então as lives vão continuar nas terças-feiras às 8h30. Aí quando termina, eles vão tirar, editar e daí na quarta-feira, meio-dia, eles colocam lá no YouTube. Então para quem quiser compartilhar, às vezes com alguma amiga, ou quem quiser ver de novo, vai estar lá daí no YouTube, tá bom? Então vamos orar pra gente encerrar esse tempo aqui, tá bom? Obrigada pela presença aí, família, amigas. Obrigada, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar mais uma vez aqui nessa parábola, Deus, o quanto precisamos da Tua misericórdia, o quanto precisamos da Tua graça, porque somos, sim, como este publicano, Deus. Essa pessoa que entende que sem o Senhor ela não pode ser melhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre as nossas fraquezas, os nossos pecados e que possamos seguir firme, Deus, avançando cada dia mais, que possamos subir cada dia mais um degrau na santidade, em busca, Senhor, em busca da forma que o Senhor tem para nós, porque sim, acreditamos que podemos mais contigo. É o que te peço, Deus, hoje agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém, meninas? Obrigada pela presença de cada uma, obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem sempre comigo. Vocês me ajudam aí a estudar mais da palavra e isso tem sido muito especial, tem sido bênção para mim, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, façam uma reflexão do coração, o que de fato aí a gente precisa trabalhar, cada um precisa de alguma coisa, cada um tem esse pecado aí que acompanha, que precisa ser trabalhado, enfim. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.